Olá! Essa história aconteceu comigo em janeiro desse ano de 2018. Eu sei que muitos de vocês não vão acreditar, mas não quero obrigar ninguém a acreditar em nada. Mas peço que, por favor, respeitem a minha história. Resolvi enviar este relato para o canal Elite Oculta graças à minha prima, que é inscrita desse canal, e me recomendou a fazer isso. Pois bem, vamos ao relato. Eu me chamo Larissa, mas todos podem me chamar de Lari. Em janeiro desse ano, eu fui com a minha família passar férias na casa da minha avó, que fica na cidade de Boa Esperança, no estado do Espírito Santo. Chegamos em um sábado, logo pela manhã. Assim que cheguei, a minha prima me chamou para dar uma volta pela cidade e colocar a fofoca em dia. Vou chamar a minha prima aqui de Vitória, pois a mesma não autorizou que eu colocasse o seu nome verdadeiro nesse relato. A minha prima disse que no domingo pela manhã ela iria com seu pai e a sua mãe conhecer a Pedra da Botelha, uma pedra enorme que é ponto turístico da cidade de Boa Esperança. Ela insistiu para que eu fosse também. Bem, eu topei, já que não tinha nada mais interessante para fazer. A minha prima disse que quando esteve naquele lugar, pela última vez há mais ou menos 7 meses atrás, ela encontrou um senhor à beira do rio, olhando para a famosa Pedra da Botelha. A minha prima estava procurando sinal de celular, pois ela usa a TIM. Aí vocês já viram, né? O senhor que estava ali logo percebeu a minha prima e chamou ela até ele. Essa parte da história aconteceu com a minha prima. Eu vou contar exatamente como ela me falou. Aquele senhor se apresentou à minha prima como João das Graças. Ele aparentava ter mais ou menos uns 80 anos de idade. Ele disse que era cigano. Ele perguntou à minha prima se ela sentia algum tipo de energia estranha vindo da Pedra da Botelha. A minha prima ficou sem entender nada e disse que não sentia nada. Aquele senhor disse à minha prima que ele havia perdido uma amiga nesse lugar há mais ou menos 50 anos atrás, e aquela amiga dele nunca mais apareceu. A minha prima perguntou como ela se perdeu, e o senhor disse: Tinha uma moça. Eu era muito amigo dela. Estávamos quase namorando e, como de costume, todo mês vimos aqui, nesse lugar, trazer uma oferenda de frutas aos espíritos ciganos da mata. Naquele tempo, o mato tomava conta de tudo aqui, e o nível da água do rio era muito maior. Chegamos aqui na pedra por volta da meia-noite. Trazemos oferendas e deixamos ali, ao lado da pedra. Aquela noite estava muito quente. Então resolvemos, sair e nos refrescar naquele rio. Ficamos na água por aproximadamente 1 hora. E quando saímos, não reconhecemos mais o lugar à nossa volta. A Pedra da Botelha havia sumido. Porém, só demos falta realmente quando saímos do rio. Bem, pensamos que talvez não estivesse vendo a pedra, por estar muito escuro, e saímos andando, sem rumo. Depois de algum tempo, percebemos que estávamos num lugar, na verdade, totalmente desconhecido. Andamos por meia hora e chegamos a uma vila deserta. A vila era encoberta por uma fina neblina. As casas eram todas de madeira. E um fato que me chamou muita atenção foi que eu não ouvia nenhum barulho naquele lugar. O silêncio era absurdamente assustador. Saímos procurando alguém para nos ajudar e dizer onde estávamos, mas não tinha ninguém ali. Estávamos há horas lá, já, procurando por alguém. Mas só avistamos vultos de pessoas e quando chegávamos perto elas sumiam. De repente, do nada, dentro do mato saiu uma criatura imensa com pelos negros acinzentados. Tinha um focinho de cachorro e gritava. Seus gritos pareciam relinchos de porco misturados com cavalo. Aquele monstro correu atrás de nós e corremos e entramos no rio. O monstro parou na margem. Então, no meio da escuridão, eu perdi minha amiga. Eu chamei várias vezes
e ela não respondeu. Então eu saí do rio para procurá-la. E para minha surpresa, eu estava exatamente no mesmo rio, nesse mesmo local. Foi como se eu nunca tivesse saído daqui. Mas daquele dia, até hoje, nunca mais encontrei minha amiga. E eu fiquei me perguntando se aquilo tudo foi real. Essa foi a história que a minha prima Vitória me contou, que ela havia escutado de um senhor que estava lá, na Pedra da Botelha. Confesso que acreditei na minha prima, porque ela não é de inventar histórias, mas duvidei da sanidade mental desse senhor que contou isso a ela. No dia seguinte, eu, a minha prima e os meus tios fomos até o sítio Monte Sinai, outro ponto turístico que fica bem próximo da Pedra da Botelha. Chegamos lá, a minha prima pediu ao pai dela se podia pegar o carro e ir comigo até a pedra. Lembrando que a minha prima só tem 17 anos e não tem habilitação. O meu tio deixou nós irmos com o carro, já que por ali não havia blitz policial. Naquele dia, eu estava com muito sono, pois não havia dormido nada na noite anterior, devido ao calor que fazia naquele lugar. Me lembro que cochilei no carro e acordei com a minha prima me chamando e dizendo que já havíamos chegado. Havia um grupo de estudantes que faziam um passeio ali pelo local e tiravam algumas fotos da pedra, e me lembro também que havia um gato ali. E como eu amo animais, eu o chamei e fiquei fazendo carinho nele. De repente, o meu celular começa a tocar, mas quando vou atender, eu percebo que não há sinal naquele lugar. Não há sinal de celular. E um número com o nome de Jesus me liga. Isso mesmo, eu não tinha esse contato com esse nome, mas apareceu me ligando. E o mais incrível é que ali não havia sinal de celular. Eu atendi prontamente, e uma voz masculina disse: Cadê meu gato? Eu perguntei: que gato? E a voz disse: Esse gato que você está fazendo carinho agora. Quando olhei, o gato misteriosamente sumiu dali onde eu estava. E em questão de segundos, eu o avistei no topo da Pedra da Botelha. Isso era impossível. Só desviei o olhar do gato para atender o telefone. Em questão de segundos, ele foi parar naquele lugar bem alto. Quando retornei ao telefone e perguntei quem estava falando, a ligação já havia caído. Fui falar com a minha prima o que havia acontecido, mas não consegui encontrá-la. E de repente, comecei a ouvir os miados do gato desesperado querendo descer. Achei muito estranho, pois a pedra é bem alta e eu estava distante. Não teria como eu ouvir os miados àquela distância. Fui até lá, e quando cheguei perto, o gato já havia desaparecido. Dei a volta ao redor da pedra, e quando volto para o lugar de onde saí, eu encontro uma moça. Ela vestia longos vestidos, todo colorido. Logo ela me chama e pergunta se eu tinha visto seu amigo. Eu disse que não vi ninguém, e ela disse que ele se chama João das Graças. Logo lembrei da história que a minha prima havia me contado, e logo pensei que deveria ser apenas uma coincidência, só isso. Logo a perguntei se ela estava perdida, e ela disse que não, que na verdade ela havia encontrado seu verdadeiro lar, e que eu deveria fazer o mesmo, pois não foi coincidência eu ter chegado até ali. Logo pensei: poxa, essa mulher deve estar louca. Como assim coincidência eu chegar ali? Eu sei muito bem onde estou. A única que está dando uma de louca aqui é ela. Eu disse que precisava ir, e ela me pediu uma carona até a cidade. Eu disse que não planejava ir embora agora, e que o carro também não era meu. A mulher disse que não tinha problemas, e que ela esperava a hora que eu fosse embora. Com muita má vontade, eu disse que tudo bem. Fui andando em direção ao carro, para ver se encontrava a minha prima Vitória. E a mulher veio me seguindo e conversando comigo, e logo eu me distraí.
mas percebi que o lugar onde estava o carro estava mais distante. Quanto mais eu caminhava em direção ao carro, mais eu me afastava dele. Perguntei à mulher o que estava acontecendo, e ela olhou para mim assustada e disse que a fera estava voltando. Eu a perguntei: que fera? Do que você está falando? E logo ela saiu correndo na mesma direção de onde estava o carro. Ou seja, ela corria na minha frente, mas eu percebi que ela estava atrás de mim. Quanto mais ela corria em direção de onde estava o carro, mais ela se afastava dele. Muita coisa estranha já havia acontecido, mas foi nessa hora que realmente o desespero começou a vir até mim. Eu corri por 10 minutos em direção ao carro e percebi que eu já não via mais o carro, pois quanto mais eu corria em sua direção, mais eu me afastava dele. Logo, escureceu muito rápido. Outra coisa que não fez sentido, pois eu cheguei ali com a minha prima, eram mais ou menos 11 horas da manhã. Eu estava desesperada, não conseguia pensar direito. Então comecei a andar sentido contrário de onde estava o carro. E segui nessa direção por mais ou menos meia hora. E logo percebi que já avistava as lanternas traseiras do carro. Eu pensava que a única explicação para tudo isso era alguém ter me drogado com algum tipo de alucinógeno, pois nada daquilo fazia sentido. Pois quanto mais eu me aproximava do carro, mais eu me afastava dele. E quando eu me afastava, eu estava me aproximando. Então continuei andando sentido contrário do carro e me aproximando dele cada vez mais. O mais interessante é que eu não precisava olhar para trás para ver o carro. Eu simplesmente andava de costas para ele e o via na minha frente ao mesmo tempo. Era como se eu tivesse olhos nas costas. Quando eu estava bem próxima do carro, eu comecei a escutar passos pesados de algo me perseguindo. Então corri, entrei no carro e me tranquei lá dentro. Assim que eu liguei os faróis do carro, eu vi ali na minha frente a coisa mais assustadora do mundo. Era a mesma criatura que a minha prima descreveu na história do velho. Isso foi o bastante para cair a minha ficha, e eu percebi que eu fui parar no mesmo lugar da história do velho. Assim que vi aquela criatura parada na frente do carro, eu logo percebi que pela aparência aquilo era um lobisomem. Tinha pelos pretos acinzentados, focinho de cachorro, andava encurvado e tinha mais ou menos uns 2 metros de altura. Apaguei os faróis e todas as luzes de dentro do carro, e fiquei ali, imóvel. Aquilo ficou rodeando o veículo por um bom tempo, até que se cansou e foi embora. Eu não tive mais coragem de sair do carro. Só sairia quando amanhecesse. Mas logo peguei no sono. E de repente, eu acordo com a minha prima me chamando e perguntando se eu fui ali para dormir. Eu acordei muito assustada e tinha certeza que aquilo tudo não passou de um sonho. Mas quando saí do carro, eu vi o grupo de estudantes passando, o mesmo grupo que passava no meu sonho. E também vi o gato. E para piorar, o meu celular começou a tocar sem sinal de celular naquele lugar. E com o mesmo nome no contato, escrito Jesus. Logo me desesperei e mostrei a ligação para minha prima. E quando ela atendeu, a ligação ficou muda. Eu disse que não estava bem e que precisava ir embora. A minha prima queria ficar ali mais um pouco, mas eu disse que se ela não me levasse para casa, eu iria embora a pé. Então, fomos embora. Fiquei o dia todo com aquilo tudo na cabeça. Depois de uma semana, eu liguei para minha prima e contei tudo a ela, e ela acreditou. E ela pediu para mim escrever esse relato e enviar para o canal Assombrado, mas decidi enviar para o canal Elite Oculta, que eu acho muito melhor. E além do mais, a chance dele ser contado aqui é bem maior. Bom, essa foi a minha experiência que tive em um lugar desconhecido. Talvez outra dimensão. Ou até mesmo o lugar que muitos chamam de Sete Além.
Se foi sonho ou realidade, eu não sei. Esse é o meu relato, e essa é toda a minha experiência real que tive nesse lugar que muitos chamam de Sete Além. O lobisomem era filho da cigana. Olá, galera do canal Elite Oculta. Este relato é um pouco longo, então, se quiserem dividir em várias partes para postar no canal, eu aconselho. Quero contar todos os fatos que ocorreu comigo no ano de 2006 sem nenhuma censura. Me chamo Alex. Naquele ano, eu tinha 17 anos e cursava o segundo ano do ensino médio. Nas férias de julho daquele ano, eu peguei o carro da minha mãe emprestado para ir no sítio da minha avó, que morava no balneário do Catulé, próximo à cidade de Bonito de Minas. Essa cidade ficava bem próximo a Januária, que é a cidade que eu residia na época. Bom, como era uma cidadezinha do interior, eu andava livremente com o carro, pois tinha muitas responsabilidades e conhecia alguns policiais. Aliás, cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. O plano era ficar 5 dias no sítio. Íamos no domingo e voltaríamos na próxima sexta. Ia eu e mais 5 amigos de escola, os quais chamarei aqui de Isabela, Ismênia, Alexandre, Ronaldo e Rafael. O carro era pequeno, era um Uno, mas como todos nós éramos magros, cabia certinho. Depois de tudo arrumado, partimos para o sítio, que ficava a uns 100 km de Januária. Saímos por volta das 18 horas e chegaríamos lá por volta de 8 da noite. Porém, houve um problema mecânico no carro e o mesmo quebrou, assim que chegamos na cidade de Bonito de Minas. Por sorte, o carro não quebrou na estrada, então fomos atrás de um mecânico. O mecânico deu uma olhada no carro e disse que só poderia consertá-lo no dia seguinte pela manhã. Bom, tínhamos duas escolhas. Ou íamos a pé até o sítio, que dava mais ou menos uns 10 quilômetros, ou procuraríamos uma pousada ali mesmo na cidade para passarmos a noite. Ficamos com a segunda opção. Fomos procurar uma pousada barata para passarmos ali aquela noite. Não tínhamos muitas opções, pois estávamos em 6 pessoas. Era por volta de 21 horas, até que finalmente achamos uma pousada com preço acessível. Ficamos em 2 quartos, as 2 meninas sozinhas em um e no outro ficamos nós 4, homens. Até que o quarto era grande, então usamos alguns colchonetes que levávamos conosco no carro e deu para todo mundo se acomodar. Resolvemos jantar lá, na própria pousada. Estávamos em uma conversa bem legal com a dona da pousada. Ela era uma mulher de aparentemente uns 50 anos e se chamava Antônia. Enquanto fazíamos as nossas refeições na mesa que ficava ali na área de fundo da cozinha, de frente para o quintal, Antônia nos contava alguns causos de terror, coisas sobrenaturais que acontecia ali, pelas redondezas. Em um dos seus causos, o que me chamou mais atenção foi o de um lobisomem que atacava no balneário do Catulé. Todos nós nos olhamos assustados, pois nesse lugar ficava justamente o sítio para onde estávamos indo. Mas não demos bolas, começamos a rir e se seguiu a história de Dona Antônia. Ela disse que em noites de quaresma, as pessoas ali daquela região não costumavam sair à noite, pois certa vez um garoto foi atacado por uma criatura misteriosa na estrada de terra, enquanto voltava para casa por volta de 10 horas da noite. Quando o garoto chegou na casa do sítio onde morava, ele estava atônito e exausto de cansado e com escoriações por todo o corpo. Segundo ele,
quem o atacou na estrada foi com certeza um lobisomem. Enquanto voltava para casa, ele ouviu uma espécie de relincho vindo do mato, mas não deu muita importância e continuou seu caminho. Até que, de repente, sobe um fedor de cachorro molhado. Até que o garoto percebeu que algo o perseguia pelo mato. Então ele resolveu subir em uma árvore que tinha ali próximo, pois até então ele achou que poderia ser uma onça. Alguns minutos se passou e de cima da árvore ele pôde avistar a coisa mais monstruosa que ele já viu em toda a sua vida. Segundo ele, a criatura parecia um homem alto e forte, porém com pelos por todo o corpo. Aquilo andava envergado e parecia ter os joelhos voltados para trás. Também tinha orelhas pontudas e dentes enormes e pontiagudos. De repente, aquela criatura para e começa a farejar o ar, até que seu olhar se volta para o garoto em cima da árvore. Assim que aquele ser demoníaco avistou o garoto, aquilo começou a dar fortes socos na árvore, fazendo a mesma tremer por completo. Em seguida, ele olha para o garoto que está em cima da árvore. Segundo as palavras do garoto, aquela árvore era muito grande, e para fazê-la balançar, aquele ser deveria ter muita força. Após a criatura bater violentamente contra a árvore por mais ou menos uns 10 minutos, o garoto não conseguiu se segurar e despencou da árvore e se machucou bastante. A queda deixou seu corpo repleto de escoriações, mas ele conseguiu se levantar rapidamente e correr sem olhar para trás. Mas ele escutava a criatura o perseguindo, e o garoto já não tinha mais forças para correr. A criatura estava bem próxima dele, porém a mesma o seguia pelo mato ao redor da estrada. O garoto sentiu que seria atacado neste exato momento, mas para sua sorte, apareceu um carro vindo pela estrada e o garoto entrou na frente do carro, pedindo socorro. O carro parou e de dentro saiu um casal de jovens. Visto que o garoto estava muito abalado, eles o colocaram dentro do veículo e o levaram até a sua casa. Depois da história do garoto se espalhar pelo povoado, outros relatos de avistamento da fera também começaram a aparecer. Outro caso muito interessante que Dona Antônia contou foi a do Diabo do Catulé. Conta ela que na década de 80 havia um sítio ali na região, onde um senhor casado cansou de viver na miséria e resolveu fazer um pacto com o diabo. Ele o invocou por meio de um livro de São Cipriano. O feitiço para criar um diabo e ter tudo o que desejasse era bem simples. Então ele o fez. Esse senhor arrancou os olhos de um gato totalmente preto, colocou cada olho dentro de um ovo de galinha preta e em seguida tapou o buraco do ovo com plástico. Logo após, ele enterrou os 2 ovos em estrume fresco, em noite de lua cheia. Depois de 2 semanas, esse senhor foi até o local e viu que de dentro dos 2 ovos saíram 2 diabinhos. Esse senhor os criou em uma gaiola de ferro dentro da mata e os alimentava com seu próprio sangue. Porém, a advertência do livro era para criar as criaturas dentro de um baú de bronze, pois essa era a única maneira de os impedirem de fugir. Talvez por não ter um baú de bronze, aquele senhor os criou em uma gaiola mesmo. O tempo foi passando e a vida daquele senhor mudou da água para o vinho. Ele passou a ganhar muito dinheiro com as suas plantações de café, exportando assim para o mundo inteiro. Depois de 3 anos levando uma vida de milionário, ele foi morto de forma misteriosa. O seu corpo foi encontrado decapitado na mata.
Alguns contam que os 2 diabinhos que ele criava escaparam e o mataram enquanto ele os alimentava na mata. Depois da morte desse senhor, toda a sua plantação de café foi consumida por pragas de forma misteriosa, e a sua esposa, por não saber administrar os negócios, botou tudo à falência, restando assim apenas o sítio. Ela não conseguiu viver por muito tempo no sítio, pois era constantemente atormentada pelo espírito do seu finado marido, que aparecia durante as noites chamando por ajuda, dizendo que não tinha sossego, pois o seu tormento por demônios era de dia e noite. Essa mulher logo botou o sítio à venda e se mudou dali às pressas. Depois disso, nunca mais se teve notícia dela. Porém, os moradores da região eram atormentados frequentemente em suas casas por 2 diabinhos que apareciam em suas casas, lhe causando tormento e destruindo tudo que encontravam pelo caminho. Eles diziam que esses 2 diabinhos tinham aproximadamente 30 centímetros de altura, pele vermelha, chifres e dentes pontiagudos. Na maioria das vezes, eles matavam galinhas e tomavam todo o seu sangue. As pessoas viviam trancadas e assombradas em suas casas. Ninguém ousava sair de casa durante a noite. Os mais desavisados relatavam que viu o espírito de um senhor sendo perseguido na estrada escura e sendo também devorado por 2 seres pequenos de aparência diabólica. Bom, as histórias da Dona Antônia se estendeu até a meia-noite. Essas 2 que relatei aqui foi as mais interessantes que aquela senhora nos contou, e confesso que todos nós ficamos com muito medo. Por volta de 00:30, dizemos a ela que iríamos dormir, pois estávamos cansados da viagem, e a mesma nos advertiu para tomar cuidado naquela região para onde estávamos indo, pois todas as suas histórias podem parecer mentira, mas muitos não se arriscam. Outra coisa interessante que ela disse foi para tomarmos cuidado com a cigana. Logo a perguntei: como assim? Que cigana? E ela disse: existe uma cigana naquelas bandas que mexe com magia negra e voodoo, e o filho dela é um lobisomem. Então, vou lhes advertir: caso conheça alguma cigana ali pelas bandas, não a deixe nunca, jamais, lê a mão de nenhum de vocês, pois ela os irá amaldiçoar para sempre. Bem, eu falei, tá, né? Vou seguir o seu conselho. Então, todos fomos dormir, pois no dia seguinte tínhamos que pegar o carro com o mecânico e seguir para o sítio. A noite se seguiu tranquila, mas as meninas disseram que não conseguiram dormir direito. Perguntamos a elas o que houve, e elas disseram que por volta de 2 da manhã acordaram com cachorros latindo. Mas o que parecia ser apenas latidos normais de cachorro se transformaram em uivos e se intensificaram por toda a noite, parando apenas quando o dia começou a amanhecer. Elas relataram que, na verdade, os latidos eram mais para uivos. Isso foi muito estranho, mas nada para se preocupar. Depois de tomarmos café, pagamos a Dona Antônia e fomos pegar o carro. O mecânico disse que conseguiu resolver o problema por hora, mas tinha que trocar uma peça que ele não tinha e que só conseguiríamos comprar na cidade de onde viemos. Ele não nos aconselhou a seguir viagem para o balneário do Catulé, pois se o carro quebrasse lá, não haveria ninguém para arrumá-lo. Ignoramos a sua advertência e partimos para o sítio. Chegamos lá e logo percebi que havia algo de errado no sítio,
pois os cachorros estavam presos, sem comida e água no canil. Eram 3 vira-latas de porte médio. Eles pareciam estarem abatidos, e assim que os vi, logo os soltei e os alimentei com ração e água. Eles pareciam estarem sem comida há uns 2 dias, pois comeram como se não comessem há dias. E eu, por minha vez, como sempre fui apaixonado por cachorros, primeiro cuidei dos animais e depois fui procurar a minha avó dentro da casa do sítio. Mas não a encontrei, e isso começou a soar estranho, pois a sua casa estava toda aberta. Bem, isso é normal de acontecer em lugares assim, pois em roça é um lugar que não costuma ter muito assalto, ou quase nenhum. Eu e meus amigos entramos e nos acomodamos. A casa era bem grande e pegamos 2 quartos para nós, no mesmo esquema da pousada. As meninas ficaram com um dos quartos e no outro ficaram eu e os meus 3 amigos. Era por volta de 10 da manhã, então deixamos as nossas coisas no quarto e partimos para a Cachoeira do Catulé, que ficava a uns 3 quilômetros dali. Fomos a pé mesmo, para dar mais emoção à viagem. Para quem não conhece a Cachoeira do Catulé, não sabe o que está perdendo, pois o lugar é muito bonito e é visitado todos os dias por vários turistas de todo o Brasil. Rafael até comentou comigo que, como não há pousadas ou mesmo restaurante próximo ao ponto turístico, seria uma boa ideia eu fazer uma pousada no sítio da minha avó, com ponto de internet Wi-Fi, café da manhã e almoço. Realmente, seria um negócio bem lucrativo. O problema seria eu arrumar o capital. Bom, nos divertimos bastante nas águas geladas daquela cachoeira e no final da tarde, por volta das 17h30, fomos embora de volta ao sítio. Chegamos lá e nada da minha avó. Isso já estava me preocupando, mas não tinha outra maneira a não ser esperar, pois naquela região não tinha sinal de celular. Acredito eu que só havia sinal de celulares rural. O sítio também não tinha luz elétrica, mas tinha água encanada que vinha direto do poço. O fogão era a lenha. Não tivemos muitos recursos para fazer uma janta, então matamos uma galinha, colhemos algumas mandiocas e couve na horta que tinha no fundo de casa. No armário havia feijão e arroz estocado, então fizemos um cozido que chamamos de janta. E todos nós comemos contando história de terror na fogueira que fizemos no quintal do sítio. Por volta das 23 horas, os cachorros começaram a ficar inquietos, e os 3 latiram em direção ao mato logo à frente. Por mais que olhássemos, nós não víamos nada. Então eu e Rafael fomos até lá, ver o que se tratava. Os cachorros nos seguiram, mas não víamos nada. Os cachorros entravam mais a fundo no mato, como se quisesse nos levar até algo. Na época, eu tinha um celular Nokia 1100 e usei como lanterna. Para quem já teve um desse celular, sabe que a lanterna dele é mais potente do que a lanterna de todos os celulares que já foram inventados. Assim que adentramos mais a fundo no mato, ao longe vimos um vulto de algo bem grande passar muito rápido, fazendo muito barulho de dentro do mato. Os cachorros ficaram eufóricos, mas eu e Rafael nos assustamos e saímos dali correndo. Quando o resto do pessoal viu a nossa cara de assustados, ninguém mais quis ficar ali fora, e todos entramos, e fomos nos acomodar para dormir. Por volta de 1 da manhã, as meninas vêm até o nosso quarto e me acordam dizendo que havia escutado algo batendo na porta e chamando. Como eu estava muito sonolento, eu não raciocinava direito, e pensei que talvez pudesse ser a minha avó. Fomos até a porta da sala. Eu estava bastante assustado pelo que vi mais cedo, então não abri a porta e aguardei um pouco.
e não ouvi nada. Então, quando o Rafael foi em direção da porta para abri-la, todos nós escutamos algo bater pelo lado de fora. E em seguida, uma voz aguda disse: "Oi, vocês poderiam abrir a porta para mim? Eu sou conhecida e não quero fazer mal a ninguém. Só quero entrar." Meu sangue gelou por todo o meu corpo, pois essa voz não era normal, e sim uma voz de uma pessoa que falava grosso, mas tentava fazer uma voz fininha. Nenhum de nós disse uma palavra sequer, e logo em seguida aquilo começou a esmurrar a porta. E as meninas deram um grito e os cachorros começaram a latir do lado de fora, e correram em direção àquilo. Mas tudo que se ouviu foi uma risada sinistra e demoníaca. E logo depois, tudo parou. Os socos na porta foi tão forte que os outros 2 amigos que estavam dormindo se levantaram e vieram ver o que estava acontecendo. Então, depois de nos acalmar, pegamos facas e abrimos as portas. Mas a única coisa que havia ali eram os 3 cachorros assustados. Então coloquei os 3 para dentro e deixei que eles dormissem na sala, pois gosto muito de animais e temi que algo acontecesse com eles. Bom, nos acomodamos novamente e tentamos dormir. Mas logo em seguida, algo começou a correr em volta da casa e a uivar. Pelos passos, dava para ver que se tratava de algo bem pesado, como se fosse um cavalo. Mas sabia que não era um cavalo, pois cavalo não uiva. Já os cachorros estavam latindo e grunhindo de dentro de casa. Assim que as meninas começaram a orar, as coisas pioraram, pois aquilo começou a socar e a forçar as janelas para entrar. Rapidamente peguei meu celular e fiz uma chamada de emergência para a polícia. Pois, para quem não sabe, qualquer celular faz ligação de emergência sem sinal de chip, ou até mesmo sem um chip. Não sei como isso funciona, só sei que faço. A polícia chegou meia hora depois. Os barulhos já haviam parado. Os 2 policiais olharam toda a área e constataram sim marcas de garras nas janelas de madeira e parte das paredes quebradas pelo lado de fora. Perguntamos a eles o que poderia ter sido aquilo, e eles apenas disseram que não era coisa desse mundo, o que nos assustou ainda mais. Em seguida, eles nos perguntaram se queríamos dormir aquela noite na delegacia. Agradecemos o convite, mas dissemos que não precisava, que estávamos bem. Esse foi o maior erro de nossas vidas. Entramos e fomos todos arrumar as malas para irmos embora no outro dia logo cedo. Por volta das 5 horas da manhã, acabei dormindo, e só me lembro de Rafael me acordando por volta de meio-dia. Só estava eu e Rafael na casa, então eu perguntei pelos demais, mas ele disse que não sabia. Ele disse que quando acordou, viu apenas eu dormindo. Imaginei que talvez eles pudessem terem ido até a cachoeira, que ficava ali perto. Mas quando olhei lá fora, caiu uma chuva fraca. Então eu deduzi que não fazia nenhum sentido eles terem ido até a cachoeira. Eu e Rafael pensamos em sair lá fora para procurá-los, mas a chuva foi aumentando. Então entramos e esperamos. Não tínhamos outra escolha a não ser esperar. Umas 3 horas depois, a chuva diminui um pouco. Então pensamos de sair para procurá-los. Mas, de repente, alguém bate à porta. Achamos que era eles e fomos rapidamente atender. Para minha surpresa, era uma senhora de aproximadamente uns 70 anos de idade. Ela dizia procurar pela Luzia, que é a minha avó. Eu disse que era o neto da Luzia e que também estava à sua procura. Então aquela senhora se apresentou como Salomé e disse que talvez sabia onde estava a minha avó. Ela então pediu para que nós a acompanhasse até a sua casa, que ficava a uns 2 quilômetros dali. Eu sugeri que fôssemos de carro, mas lembrei que as chaves estavam com Ronaldo.
e no momento eu nem fazia ideia de onde ele e os demais estavam. Então fomos a pé mesmo. Estava quase que impossível andar pelas estradas de terra, pois devido à chuva ficou só o barro e a poça de lama. Perguntei àquela senhora simpática e sorridente se ela avistou os meus amigos, e ela disse que não. Então eu fiz outra pergunta: onde ela achava que a minha avó estava? Ela disse que ainda não fazia ideia, mas logo saberia. Fiquei sem entender nada, e ela disse para termos paciência e acompanhá-la até a sua casa. E assim fomos. Assim que chegamos, ela nos ofereceu um chá de hortelã. Eu e Rafael bebemos do chá. Em seguida, ela disse: bom, agora vamos ver onde está a sua avó. Ela explicou que jogava cartas e temia que talvez a minha avó tivesse se acidentado ou passado mal em algum lugar afastado, pois ela mesma não via a minha avó há quase uma semana. Minha primeira impressão é que aquela senhora era louca e devia estar caducando, mas já que estávamos ali, na casa dela, deixei que ela jogasse as cartas para nós. Para quem não sabe, o termo jogar carta é um tipo de magia esotérica, onde as cartas do baralho de tarô revelam o passado, presente e futuro do indivíduo em questão. Para minha surpresa, aquela senhora, por meio do seu baralho de tarô, revelou muitas coisas sobre a minha pessoa. E depois de muitas revelações que acho desnecessário contar aqui, aquela senhora, por fim, tirou uma carta de número 14, que tinha uma raposa desenhada. Ela disse que essa carta significa traição e emboscada, que a minha avó provavelmente caiu em uma emboscada. Fiquei em choque com o que acabei de ouvir. Rafael, que entende um pouco de esoterismo, disse para a senhora que o seu baralho não era de tarô, e sim um baralho cigano. Ela logo responde: em momento algum disse a vocês que era tarô. E começa a rir. Estávamos nós três na sala de sua casa. Era uma casa simples, com uma mesa redonda e várias imagens de santos por todos os lugares. Então logo lembrei que essa senhora era a vidente que a mulher da pousada disse para evitar. A mesma cujo filho se transforma em lobisomem. Rafael me chamou para irmos embora. Então levantei rapidamente para sair dali o mais rápido possível. Mas perdi o controle das pernas e caí no chão. Logo em seguida, vejo o Rafael caído também. As últimas palavras que me lembro de ter escutado foi aquela senhora dizer que havia ervas no chá para nos fazer dormir por horas. Me lembro de ter acordado amarrado em uma espécie de celeiro. Estava muito escuro e eu não tinha a menor ideia de que horas eram. Rafael estava do meu lado na mesma situação. O celeiro era de palha e dava para se escutar a baita chuva que caía pelo lado de fora. Eu e Rafael conseguimos nos soltar facilmente, pois seja lá quem foi que nos amarrou, não amarrou direito. Provavelmente foi aquela velha maldita. Estava um temporal do lado de fora. Então eu e Rafael nos preparamos para sair correndo dali e voltar para o sítio, quando de repente sobe um fedor horrendo de cachorro molhado, vindo do lado de fora do celeiro. Estava muito escuro, não dava para ver nada direito, e meu celular já não estava mais em meu bolso. Provavelmente aquela maldita o pegou. Rafael disse que era melhor não sairmos lá fora, pois ele estava com um mau pressentimento. Eu estava com muito medo e sem opção, pois agora sabia que havia algo lá fora. À nossa espreita. Não conseguimos ver absolutamente nada, mas era possível ouvir algo bufando como um cavalo, e um fedor horrendo de cachorro molhado se exalava pelo ar. Fui tateando no escuro até a porta. Então, de repente deu um relâmpago, e pude ver nitidamente pelas frestas da porta do celeiro que havia uma criatura demoníaca do lado de fora. Parecia um cachorro enorme, devia ter uns 2 metros de altura,
Era forte e tinha o corpo coberto de pelos. Seus joelhos se dobravam como se estivessem quebrados. Os seus braços eram curtos, tinha focinho comprido e dentes pontiagudos. As suas orelhas estavam em pé e os seus olhos pareciam sangue e brilhavam na escuridão. Aquilo lá fora me olhava de volta. Aquilo lá fora me olhava de volta no exato momento do relâmpago. E de repente a criatura veio correndo contra a porta. Pude ouvir os passos pesados e aquilo bufando em direção do celeiro. Coloquei toda a minha força contra a porta, mas aquilo bateu com toda a força do lado de fora, me arremessando para longe. Aquilo parecia ter entrado. Me levantei rapidamente e saí correndo junto com Rafael em meio à tempestade e à escuridão lá fora. Não tínhamos rumo, pois não sabia onde estávamos. Os relâmpagos nos orientavam às vezes. Eu tentava correr sem me perder de Rafael, pois se nos perdêssemos um do outro seria pior. Aquele demônio estava atrás de nós. Nós não o víamos, mas tínhamos certeza que sim, pois escutávamos o mato se quebrar e ouvíamos os urros. Logo chegamos na estrada e vimos os faróis de um carro se aproximar ao longe. Entramos na frente do carro e o mesmo parou. Assim que chegou perto, eu pude notar que eram os nossos amigos no carro. Entramos rapidamente, estávamos todos muito apavorados e não dizemos uma palavra sequer. Alexandre estava dirigindo a uns 60 km por hora, bem arriscado para a estrada de barro e lama. Mas nós só queríamos ir embora e mais nada. Depois de uns 5 minutos, nos acalmamos, mas para nossa infelicidade, o carro atolou em uma imensa poça d'água. Tentamos de tudo, mas o carro não saiu do lugar. Com muito medo, apagamos as luzes do carro e ficamos ali dentro sem fazer nenhum barulho, apenas aguardando o dia amanhecer. Já era por volta de meia-noite. Ainda faltava muito para o dia amanhecer, mas ninguém ali deu um pio por quase 1 hora. Só era possível escutar o barulho da chuva forte. Ninguém dizia uma palavra sequer. A todo momento se dava relâmpagos, e assim era possível ver se aquele demônio nos perseguia, mas nem sinal dele por quase 1 hora. E quando de repente começamos a ouvir crianças rirem. No começo, achei que eu estava ouvindo coisas, mas depois todos nós ouvimos risadas de várias crianças ecoando por toda parte. Mas não eram risadas comuns, era algo sobrenatural. Para piorar o nosso pânico, algo saiu de dentro do mato e se arremessou no carro. Todos nós gritamos e ficamos mais aterrorizados do que já estávamos. Pela luz do relâmpago, eu pude ver claramente que era aquela criatura demoníaca que nos perseguia. Todos nós gritávamos de muito medo. E aquele demônio se investia contra o carro com muita força, chegando a quebrar o vidro. Ronaldo buzinou para tentar chamar a atenção, talvez de alguém que morasse ali perto. Mas, por incrível que pareça, a buzina do carro fez a criatura recuar. Ronaldo estava com tanto medo que ele abriu a porta do carro e saiu correndo pela estrada, pouco depois que a criatura recuou. Tentamos acelerar e tirar o carro dali, mas não funcionou. Ligamos os faróis para ver se avistávamos Ronaldo. E para nossa surpresa, vimos aquela velha maldita atravessar a estrada de um lado para o outro. Meu desejo era de matar aquela bruxa. Ficamos ali no carro todos abraçados e sem dizer uma palavra. A chuva não diminuía e o carro não saía do lugar. As risadas das crianças que vinham do mato continuavam intensamente e vez por outra víamos a velha maldita atravessar a estrada de um lado para o outro e depois fazer o mesmo percurso. E também era possível ouvir uivos bem ao longe.
Depois de mais ou menos umas 4 horas, avistamos 2 carros com sirene se aproximar. Era por volta de 4 da manhã. Os carros eram 2 viaturas da polícia militar. Pouco antes das viaturas se aproximar, todos os barulhos haviam cessado. Dentro da viatura estava Ronaldo. Ele havia ido a pé até a cidade de Bonito de Minas, que ficava a uns 4 quilômetros dali, e acionou a polícia de lá. A polícia nos resgatou e contamos toda a história do que havia ocorrido. Já estávamos na delegacia. Para quem duvida dessa minha história, o caso foi registrado na Delegacia de Bonito de Minas e se encontra acessível para quem quiser tirar a prova. A polícia foi até a casa daquela velha e na outra viatura voltamos todos para a delegacia. Depois que os policiais retornaram, eles disseram que não encontrou ninguém na casa da velha, mas encontrou a minha avó desorientada em uma gruta que havia lá perto. Essa gruta se chama Gruta do Tatu. Ela não se lembrava de nada que havia acontecido, e mais tarde ela foi diagnosticada com Alzheimer. E segundo a polícia, isso fez ela sair de casa e se perder. A versão da história de Alexandre, Isabela, Ismênia e Ronaldo é que Alexandre acordou mais cedo, com o barulho dos cachorros querendo sair. E assim que ele abriu a porta, os 3 cachorros saíram disparados para bem longe do sítio, como se algo ali os assustassem. Lá fora, a chuva estava fraca e ele viu uma senhora passando. E quando ele viu mais de perto, ele pôde perceber que era muito parecida com a minha avó. Ele chamou Ronaldo e as meninas, mas quando todos chegaram lá fora, não tinha mais ninguém. Eles então saíram a procurando. Depois de andarem muito, eles chegaram em uma casa. Era a casa daquela velha cigana. Eles não viram ninguém, então decidiram entrar na casa para ver se a minha avó não estava por lá, ou se talvez tivesse alguém nos fundos da casa para lhes darem alguma informação. Eles procuraram e nada. Olharam em todos os cômodos, menos em um dos quartos que ficavam bem no fundo da casa, porque estava trancado. Mas quando eles olharam pelo fundo do buraco da fechadura, eles quase desmaiaram de tanto medo, pois avistaram um homem acorrentado na parede. Havia muito sangue em sua boca, e pelo chão havia restos mortais de porco, cabeça de porco e muito sangue mesmo. Todos eles saíram dali correndo pelo mato nos fundos da casa. Mas por incrível que pareça, eles se perderam e não acharam a estrada. Todos diziam que parecia que estavam andando em círculos, pois não achavam o caminho de volta por horas. Mas quando a chuva aumentou, ficou ainda pior, pois eles tiveram que se abrigar em uma gruta esperando a chuva passar. Mas não passou. Então, quando estava começando a ficar escuro, eles saíram da gruta e finalmente conseguiram achar o caminho para a cachoeira. Mas não tinha ninguém lá, então eles voltaram para o sítio. Como não nos encontraram no sítio, eles começaram a colocar as coisas no carro. E já estava completamente escuro, mas eles deixaram os faróis acesos em direção à casa. E lá de dentro, eles viram as luzes do carro se diminuírem. E quando olharam pela janela, viram aquela criatura monstruosa e demoníaca parada em frente aos faróis do carro, olhando em direção à casa. Em seguida, aquilo saiu correndo. Todos se esconderam dentro da casa e depois de umas meia hora saíram correndo e entraram no carro. Deram partida e foram embora na esperança que eu e Rafael estivéssemos bem. Pois na verdade, eles acharam que como eles demoraram muito para chegar, eu e Rafael fomos embora sem ele. A polícia não disse nada sobre a velha cigana e nem sobre o que foi encontrado na casa dela. Mas houve boatos que o seu povo cigano, ficando sabendo que ela estava mexendo com magia negra e fazendo mal para muita gente, eles a mataram e queimaram seu corpo como se ela fosse uma bruxa. Já o seu filho, que se transformava na besta, desapareceu. Aquela velha queria destruir a minha família. Mais tarde, eu vim saber que ela era apaixonada pelo meu avô, mas ela o traiu
com outro homem e ficou grávida desse homem. Depois da traição, o meu avô não quis mais saber dela e se casou com a minha avó. Mas a cigana nunca aceitou isso, então ela destruiu a vida do meu avô com magia negra. Mas o preço a ser pago pela vida do meu avô que ela tirou era a vida do seu filho, em troca. Ou seja, ele carregaria uma maldição por toda a sua vida. De dia, ele seria homem, mas no escuro da noite, ele se transformaria em fera, de 4 em 4 luas, por um período de 7 dias. Depois disso, o ódio dela pela minha avó aumentou, e ela quis de todo custo acabar com a vida da minha avó, fingindo ser sua amiga. Bem, ela quase conseguiu, mas no fim das contas, essa velha pagou por tudo que fez em vida. Hoje em dia, a minha avó mora comigo e com a minha mãe aqui na cidade de Montes Claros. Ela ainda sofre com a perda constante de memória, por causa da doença. Doença essa que foi colocada por aquela bruxa, eu tenho certeza. Bom pessoal, essa é a minha história. Claro que é repleta de muito mais fatos, mas resolvi resumir ao máximo, pois se fosse escrever tudo, daria um livro. Espero que acreditem, pois tudo que disse até aqui é pura verdade. Boa noite a todos vocês, e quem duvida, eu só digo-lhes que o sobrenatural existe. Este fato ocorreu com a minha tia no ano de 1991. Eu vou chamá-la aqui neste relato de Ana. Na época, ela tinha por volta dos seus 30 anos de idade e foi passar o feriado de Semana Santa no sítio dos meus bisavós, que são os seus avós. O sítio fica em uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. E para lá foram a minha tia, o seu namorado, que chamarei aqui de Henrique, e a sua prima, que chamarei de Maria. Hoje em dia, o sítio não pertence mais à minha família, mas na época morava o meu bisavô e a minha bisavó sozinhos no sítio. Esse sítio tinha fama de ser assombrado. Na verdade, toda aquela região ali tinha algum caso do sobrenatural. Quando a minha tia, seu namorado e sua prima chegaram no sítio, o meu bisavô aproveitou para o chamarem a um passeio a cavalo pelas redondezas. Meu bisavô, como é cheio de causos, ele contava sobre o seu encontro com o Saci. Ele dizia que quando ele era menino e passava a cavalo pelaquela mesma estrada, ele viu um pequeno redemoinho no caminho. E na mesma hora, o seu cavalo começou a relinchar e a dar pinotes até derrubar o meu bisavô no chão. Depois disso, o cavalo saiu em disparada em direção contrária de onde surgiu o redemoinho. O meu bisavô ficou ali caído no chão e observando o redemoinho. E de repente, de dentro do redemoinho sai um ser negro, de aproximadamente 1,5 metro de altura, com cabelos pintados de vermelho e com uma perna só. O meu bisavô tinha por volta de 10 anos de idade, e ele ficou ali, brincando com o Saci. Ele contava que se divertia muito, mas logo começou a escurecer, e ele ficou assustado porque quando eles começaram a brincar, era de manhã. Mas as brincadeiras estavam tão legais que ele não viu o tempo passar. E ele logo disse que precisava ir embora, pois os seus pais já deveriam estarem preocupados. Mas foi só o meu bisavô dizer que tinha que ir embora que a expressão facial do Saci mudou de uma expressão alegre para uma expressão de ódio. O meu bisavô contava que o Saci o pegou pelo braço e começou a girar bastante, em grande velocidade, que ele caiu no chão completamente tonto. Quando ele olhou para trás, ele não via mais o Saci, e sim aquele mesmo redemoinho vindo em sua direção. Então ele se levantou rapidamente e saiu correndo, gritando pelo caminho deserto e escuro.
Não havia ninguém passando ali pelas bandas, mas havia 2 cachorros ali próximo, e se assustaram com o meu bisavô gritando e correndo. Mas quando os 2 cachorros viram o redemoinho perseguindo o meu bisavô, os cachorros correram latindo em direção ao redemoinho. E só assim o redemoinho recuou e o meu bisavô pôde correr até chegar em casa. Quando ele chegou em casa e contou tudo para os seus pais, o seu pai pegou a espingarda e saiu pela mata procurando aquilo, mas não encontrou nada. Depois que o meu bisavô contou essa história, alguém se aproximou vindo a cavalo. Era o compadre do meu bisavô. Eles se cumprimentaram e o compadre disse: "Seu Manuel, hoje é noite de lua cheia. Não deixe a garotada ficar por aí até tarde." O meu bisavô disse: "Pode deixar. Ninguém vai se arriscar por aí à noite." Meu bisavô logo chamou a minha tia e os demais para irem embora, mas o Henrique começou a rir e a perguntar se, além de Saci, o meu bisavô também acreditava em lobisomem. O meu bisavô afirmou e disse que com essas coisas não se brincam. E logo a Maria fez um comentário bem baixinho. Ela disse, próximo ao ouvido de Henrique, que o único lobisomem que ela vê ali era aquele homem. Para o azar de Maria, aquele homem escutou o que ela havia dito, e ele respondeu: "Até que você não é burra, não. Vou te dar um conselho. Tranque bem as portas antes de dormir." A Maria ficou abismada como aquele homem poderia ouvir aquilo que ela disse, sendo que ela sussurrou bem baixinho no ouvido do seu primo Henrique. O meu bisavô ficou pálido com as palavras do seu compadre, e logo se despediu do seu compadre e todos foram embora. Assim que eles chegaram na casa do sítio, o meu bisavô soltou os cães e depois que todos entraram em casa, ele trancou toda a casa. Todos ali jantaram. A minha avó perguntou ao meu bisavô por que ele estava calado e ele disse: "Sabe o dia que o compadre Jacinto virou bicho e atacou o sítio vizinho? Pois é, estou com um mau pressentimento." Após todos terminarem de jantar, a minha bisavó foi dormir. E o meu bisavô ficou na sala sentado na poltrona fumando seu cigarro. A minha tia, o namorado dela e a Maria foram todos dormir no mesmo quarto, no andar de cima. Era por volta de umas 2 da manhã, e a minha tia acorda com o barulho dos cães latindo. E logo o Henrique e a Maria acordam também. Eles, pensando se tratar de algum boi ou cavalo que invadiu o sítio, logo abriram a janela e se deram de cara com a coisa mais assustadora que já viram em toda a sua vida. Minha tia conta que aquilo era o próprio demônio. Tinha uns 2 metros de altura, pelos negros, dentes pontiagudos e olhos vermelhos. Havia 3 cachorros cercando aquela criatura, mas aquela coisa chutava e arremessava os cães para longe. Todos saíram correndo para o quarto dos meus bisavós, mas não tinha ninguém lá. No andar de baixo estava a minha bisavó orando e o meu bisavô segurando a espingarda e espiando pelas frestas da porta. Quando o meu bisavô viu que aquela coisa estava prestes a matar os cães, ele abriu a porta e deu um tiro certeiro na criatura, que logo deu um urro e saiu correndo em direção ao mato, e os cachorros foram atrás daquilo. O meu bisavô disse que ia terminar o serviço. Pediu para todos ficarem ali e só abrir a porta quando ele retornasse. Todos ali na casa ficaram aterrorizados e ninguém mais falou no assunto. 2 horas depois, os cães voltaram, mas o meu bisavô só voltou quando o dia amanheceu. Assim que ele chegou, ele disse para minha bisavó que seguiu a criatura até o rio. E quando a criatura chegou próximo ao rio, aquilo caiu no chão e foi perdendo a sua aparência monstruosa e foi se transformando em um homem. Os cachorros ficaram ali, latindo e rodeando aquela coisa. Mas o meu bisavô, assustado, chamou os cães e foi embora. Quando chegou próximo ao sítio,
o meu bisavô mandou os cachorros voltarem e retornou ao tal homem só para ter certeza de quem era ele. E ele pôde ver que realmente aquele homem que estava ali era o seu compadre, caído e desmaiado com um buraco de tiro perto do peito. Meu bisavô o pegou e levou seu compadre até a sua casa. Chegando lá, ele retirou a bala e fez um curativo no compadre. Assim que o seu compadre acordou, ele pegou a espingarda e apontou para o compadre, e disse que se ele se aproximasse novamente da sua família, ele meteria uma bala em sua cabeça. No mesmo dia, esse compadre se mudou dali, e ninguém nunca mais o viu por lá. Não preciso nem dizer que depois disso, a minha tia também nunca mais voltou ali no sítio dos meus bisavós. Bom, este é o meu relato. Espero que acreditem. Boa noite. A velha que alimentava um lobisomem. Olá, meu nome é Karine. E o que vou contar aqui aconteceu com a amiga da minha avó na cidade de Iguapimirim, no Rio de Janeiro. Quem conta essa história é o meu pai. Esse relato se passou na década de 70. Meu pai era criança e ele vivia com seus 2 irmãos já adolescentes e a minha avó. Eles moravam em um sítio nas redondezas de Iguapimirim. A minha avó, por volta dos seus 30 anos de idade, tinha uma amiga que morava em um sítio vizinho. Essa amiga se chamava Maria e tinha por volta dos seus 45 anos. Ela vivia sozinha com seu marido, que era bem mais novo que ela. Ele se chamava Marcelo e tinha por volta de 25 anos. Maria tinha uma filha que morava em São Paulo, e ela ia às vezes visitar sua mãe no sítio. Mas ela não gostava muito de ficar por lá, mas toda vez que ia, sempre passava no sítio da minha avó, pois elas também eram bem amigas. A minha avó sabia que a mãe da moça mexia com magia, mas ela não sabia que era magia negra. Até que certo dia, a filha dessa mulher contou coisas comprometedoras da sua mãe para minha avó. Ela disse que a sua mãe conseguiu seu atual marido, o Marcelo, por meios de feitiços de amarração. No começo, os dois namoravam apenas por interesses. Ela gostava dele por ele ser um rapaz jovem e bonito, e ele ficava com ela para se aproveitar de sua situação financeira, que era muito boa. Certo dia, Marcelo começou a gostar de outra mulher, que era muito mais jovem que Maria. Porém, a Maria não aceitou o fim do relacionamento. As brigas começaram após Marcelo começar a gastar o dinheiro de Maria com presentes para a amante. Maria não aceitou a situação e Marcelo rompeu o namoro com ela. Ela ficou muito ruim e quase entrou em depressão por causa do rapaz, até que ela decidiu optar por feitiços de amarração. Como a Maria era bem experiente na bruxaria, acabou que o feitiço deu certo. Passou-se um pouco de tempo e Marcelo voltou para Maria completamente apaixonado. Aos olhos das pessoas, os dois pareciam um casal perfeito. Mas tudo isso teria um preço a se pagar. A filha de Maria, vez por outra, estava na casa da minha avó. E ela sempre contava alguma novidade sobre a sua mãe e o seu padrasto. Alguns dias se passou e Maria teve um filho com Marcelo. A partir desse dia, a filha de Maria nunca mais apareceu pela cidade. Mas pelo menos uma vez por mês, ela ligava para minha avó para as duas prosearem. Ela disse à minha avó que nunca mais voltaria para Guapimirim, pois certa noite ela foi atacada por uma entidade sobrenatural. Uma sombra negra que saiu do quarto da sua mãe e foi até ela e começou a enforcá-la. Com muito esforço, ela conseguiu se soltar e correr. Bom, alguns anos se passaram e no início dos anos 90,
os moradores de Guapimirim começaram a avistar uma criatura sinistra que rondava pela cidade em noites de lua cheia. Muitos dos moradores diziam que o local mais comum de avistar a criatura era rondando o sítio da Maria. Algum tempo depois, o Marcelo veio a falecer de forma misteriosa. Ele brigou com a Maria e foi em uma festa do outro lado da cidade com os amigos. Pouco tempo depois que ele chegou na festa, ele começou a passar muito mal e decidiu vir embora sozinho, pois ele estava de carona com os amigos. Então ele veio por dentro da mata, mas nunca chegou ao seu destino. 2 dias depois, encontraram seu corpo na mata, parcialmente devorado. A polícia concluiu que foi uma onça, mas muitos dos moradores acreditavam que poderia ser a criatura que rondava pela cidade. Isso foi muito estranho, pois até então a criatura nunca tinha chegado a atacar ninguém. Nessa época, já nenhum dos filhos da minha avó moravam com ela, todos já eram casados, e ela morava sozinha no sítio. Certa noite, ela precisou de açúcar para fazer um café, e foi até a casa de Maria pedir um pouco. Quando a minha avó estava a uns 100 metros do sítio da Maria, ela viu aquela criatura se aproximando. Ela não pôde ver direito, mas ela contava que a criatura era similar a um cachorro negro enorme. Então ela se escondeu atrás de uma árvore e ficou observando. Aquela coisa pulou a cerca do sítio com muita facilidade e foi até a casa de Maria e ficou arranhando a porta. A minha avó foi se afastando sem fazer barulho e correu para casa, trancou tudo e apagou todas as luzes. Nem se passava pela cabeça da minha avó que a Maria tinha alguma ligação com essa criatura. Então, no outro dia cedo, ela foi até a casa de Maria avisar do que ela havia presenciado na noite passada. A minha avó chamou, mas parecia que nem a Maria e nem o seu filho estavam em casa. Então ela resolveu ir embora, mas logo ela escutou um barulho vindo do interior da casa. Ela logo entrou e percebeu que o barulho vinha de um dos quartos. Ela chegou até lá e o quarto estava trancado, mas havia um barulho de correntes do lado de dentro. Logo ela resolveu espiar pela fechadura e se arrepende até hoje de ter feito isso. Ela conta que viu o filho de Maria despido e acorrentado. Ele comia carne crua e estava com a boca cheia de sangue. A minha avó tomou um grande susto com o que viu e tirou o olho imediatamente da fechadura. Depois que ela recuperou o fôlego, ela decidiu olhar novamente para ter certeza do que acabara de ver. Só que dessa vez, aquele homem estava em pé, olhando de volta para minha avó pelo outro lado da fechadura. Ela tomou um susto e saiu às pressas, e quando chegou até o cercado do sítio, ela dá de cara com a Maria. Ela logo perguntou à minha avó se ela precisava de alguma coisa. E a minha avó, para disfarçar, disse que precisava de um pouco de açúcar. Mas como havia chamado e ninguém respondido, ela estava indo embora. Maria logo a convidou para entrar, pois ela lhe daria o açúcar. A minha avó tentou disfarçar o nervosismo e disse que não precisava se incomodar, mas mesmo assim a Maria insistiu, e a minha avó acabou por ceder. Já dentro da casa, a Maria foi até a cozinha, pegou o açúcar e entregou para minha avó. E logo em seguida ela disse para ela não ficar por aí xeretando as coisas, pois existe uma criatura que ronda a cidade em noites de lua cheia. E poderia ser muito perigoso caso a minha avó se deparasse com esse monstro. Ela agradeceu pelo açúcar e foi embora às pressas. Durante a noite, naquele mesmo dia, a minha avó decidiu ligar para a filha de Maria e contar tudo o que acabara de presenciar. Então a filha da Maria decidiu contar tudo para a minha avó pelo telefone. Ela disse que o preço que a sua mãe está pagando por ter feito um trabalho de amarração para Marcelo
foi que o seu primeiro filho homem nasceria com uma maldição e se transformaria em um lobisomem em noites de lua cheia. Ela também disse que a criatura nunca atacou ninguém das redondezas, porque sua mãe o alimentava com sangue e carne fresca. E por incrível que pareça, a Maria conseguiu esconder esse segredo de Marcelo. Até o dia que ele decidiu ir para a festa e deixar a Maria sozinha em casa. Ela fez um feitiço para o Marcelo passar mal na festa. Assim ele viria embora sozinho. E de fato foi o que houve. A Maria também ordenou que o seu filho se transformasse na fera e que matasse o seu pai no caminho. E foi isso que aconteceu. A Maria era muito vingativa e quando descobriu que Marcelo a atraía, ela não pensou duas vezes em matá-lo. Enquanto a minha avó ainda falava com a filha da Maria ao telefone, ela começou a escutar uivos de algo se aproximando do seu sítio. Logo ela desligou o telefone e correu e abriu um pouco a janela. E logo ela viu aquela criatura andando de quatro como se fosse um cachorro se aproximando do sítio. E quando a criatura uivava, aquilo ficava sobre duas patas e era muito grande. Deveria ter uns 2 metros de altura. Minha avó fechou toda a casa e apagou todas as luzes, mas não adiantou muito, pois parecia que aquilo foi enviado para matá-la. Aquela coisa começou a socar a porta de madeira com muita força para entrar, e de repente o telefone começou a tocar. A minha avó correu para pedir ajuda, e era a filha de Maria. Ela disse para minha avó se acalmar, pois ela precisaria correr para o quarto e colocar sal na entrada da porta e na janela formando uma barreira. Dessa forma, caso a criatura invadisse a casa, aquilo não poderia atravessar a barreira de sal. Ela também disse para minha avó não atirar naquilo, pois aquela coisa era o seu irmão, mas que bastasse dizer essas palavras: "Passe aqui em casa amanhã, que lhe darei sal." E a criatura iria embora. Logo a minha avó correu, pegou a sua espingarda, pegou o sal e fez como lhe ordenara. Ela ficou sentada na cadeira no fundo do quarto com a espingarda empunhada, mas conseguiu arrombar a janela do quarto. E assim como a filha de Maria dissera, a criatura não conseguia atravessar a linha de sal na janela. A minha avó, com a espingarda apontada para aquele demônio, logo disse: "Vá embora, coisa do inferno. Vá embora e passe aqui amanhã, que lhe darei sal." Aquela coisa deu um urro ensurdecedor, que por pouco a minha avó não atirou. Em seguida, aquilo deu de costas e foi embora. Naquela mesma noite, a minha avó ligou para o seu filho mais velho para ir buscá-la, e ele foi imediatamente. E assim que chegou de carro, a minha avó já estava com a sua mala pronta para se mandar dali. Ela nem esperou para ver se o homem que era a criatura, de fato, iria buscar o sal pela manhã. Depois de uns dias, a minha avó recebeu um telefonema da filha da Maria. E ela contou que a sua mãe foi morta pela criatura, pois a sua mãe deveria alimentar o demônio todos os dias com carne e sangue fresco. Como a criatura não obteve sucesso em matar a minha avó e a devorá-la, aquilo voltou para casa e matou a Maria. Minha avó nunca mais voltou lá, e acreditem se quiser, até hoje o sítio permanece fechado com toda a mobília dentro de casa. O meu pai sempre me conta essa história, e algumas pessoas até não acreditam, mas a minha avó jura que isso é verdade.